ficou bem gravado em minha mente. É o dia em que fui salva e tornei-me uma crente. Os anjos fizeram festa por minha alma convertida, e meu nome foi escrito por Jesus no livro da vida. Não é um sonho, eu irei morar nos céus. Já sou nova criatura, eu já sou filha de Deus. É a Bíblia quem me diz que já tenho uma morada num país maravilhoso, onde a dor não tem entrada. Lá as ruas são de ouro, há um rio de cristal. Já contemplo pela fé meu país celestial. Não é um sonho, eu irei morar nos céus. Já sou nova criatura, eu já sou filha de Deus. Graças a Deus, meus queridos e amados irmãos, que a doce, que a perfeita, que a gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Quem tem o prazer imenso de cumprimentá-los, seu irmão em Cristo, pastor Anderson Gomes. Meus amados irmãos, nós vamos agora orarmos a Deus apresentando a aula de hoje. Hoje nós estamos na 10ª aula e já caminhando para a reta final desse ensinamento bíblico, desse discipulado para o batismo nas águas. Nós vamos agora, nesse momento, orarmos ao Senhor. Pai Celestial, estamos diante da Tua presença e queremos pedir ao Senhor sabedoria para mais uma vez, ó Pai querido, fazer a exposição da Sua palavra e ajudar os meus amados e queridos irmãos que estão se preparando, meu Pai, para cumprir a justiça divina. Meu Deus, abre o entendimento dos nossos amados irmãos, ajuda eles a compreenderem, a observarem e absorver o ensino da Sua palavra. Pai, eu te peço, permanece conosco, ajudando-nos, ó Pai, nesta missão de levar a Sua palavra em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos já para o tema da aula de hoje é o discípulo vivendo cheio do Espírito Santo. O texto áureo que nós vamos estar embasados está em Efésios capítulo 5, verso 18, que diz: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E aqui está se tratando enchei-vos do Espírito Santo, porque a palavra Espírito está com letra maiúscula. Todas as vezes que vocês encontrarem a palavra Espírito ou a palavra Deus com letra maiúscula, está se referindo ao Deus Criador e o Espírito de Deus. Quando você vê com letra minúscula, a palavra Espírito refere-se ao Espíritos, ou o Espírito do homem, ou Espíritos caídos, ou então a palavra Deus com letra minúscula refere-se aos deuses do paganismo. Nós vamos, queridos, então tratar desse assunto, o discípulo vivendo cheio do Espírito, baseado nesse texto que o Senhor diz, que Paulo escreveu aos Efésios, dizendo: Não vos embriagueis com vinho, mas em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Viver cheio do Espírito Santo significa ser alegre, confiante, revestido do poder de Deus. Por intermédio desta virtude, muitos cristãos enfrentaram os perigos com destemor. Os que realmente são cheios do Espírito Santo jamais voltaram atrás, aceitaram o martírio, cientes de que eram bem-aventurados. Isso só foi possível porque experimentaram uma vida repleta no Espírito. No momento da conversão, vamos falar aqui da natureza do Espírito Santo, no momento da conversão, e acho que é importante
os amados irmãos já fazerem anotações, porque vai vir o questionário no final. Então, nós vamos falar sobre a natureza do Espírito Santo no momento da conversão. Em Atos capítulo 19, verso 2, está escrito que no momento em que você aceita Jesus como Salvador, recebe o Espírito Santo. Foi ele quem, na hora de sua conversão, atuou em seu ser, para que se decidisse por Cristo. Ele lhe convenceu que era pecador e necessitava do arrependimento para alcançar o perdão de Deus. No instante em que levantou as mãos como sinal de aceitação, você sentiu uma alegria incontida, manifestada às vezes por lágrimas. É o momento em que a terceira pessoa da Trindade passa a habitar na vida do crente, que se torna o templo do Deus Altíssimo. Então nós vamos ver 1 Coríntios capítulo 6 e verso 19, o que diz o texto sagrado. 1 Coríntios, nós vamos, você que puder, claro, abrir a sua Bíblia, faça isso para nós meditarmos juntos da santa, bendita e inerrante palavra de Deus. 1 Coríntios 6, vamos ver o que diz o texto, versículo 19. Ou não sabeis vós, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então nós temos aqui a expressão do apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios que o nosso corpo, primeiro, nós precisamos entender que o nosso corpo ele é morada do Espírito Santo. E aí essa questão, queridos irmãos, nos leva a entender muitas coisas pelas quais muitos crentes hoje, muitas pessoas hoje, eles não têm, vamos dizer assim, entendimento. Existem muitas pessoas que chegam até a dizer assim: meu corpo, minhas regras. Só que a Bíblia diz que nós, quando entregamos a nossa vida para Jesus, nós deixamos de ser donos. Nós não somos donos de nós mesmos. Nós passamos a ser a propriedade exclusiva do Senhor, propriedade peculiar do nosso Deus. E sendo assim, nós precisamos entender que já que quando nós aceitamos a Jesus, nosso corpo passa a ser morada do Espírito Santo, que é santo, nós precisamos entender o que nós podemos ou não podemos fazer com o nosso corpo por causa do Espírito Santo. Porque nós vamos entender que a Bíblia vai nos ensinar, no capítulo 4 de Tiago, que o Espírito Santo, ele, quando habita em nós, ele tem ciúmes de nós. O Espírito Santo, ele não quer que eu use essa casa que é dele, morada dele, porque nós decidimos entregar a nossa vida para Jesus. E a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, que você dá a sua vida para Deus, você precisa entender que você tem que viver de acordo com os princípios e padrões de Deus. Você precisa ter zelo dessa casa, dessa morada, manter a casa. Por exemplo, quem que gosta de morar numa casa suja? Embora tem pessoas que moram e vivem à vontade, tranquilamente, numa casa suja, uma casa imunda. Mas o Espírito Santo, ele não vai ficar numa casa suja. Se o nosso corpo é corpo e morada do Espírito Santo, essa morada precisa estar, queridos irmãos, bem cuidada, bem zelada, no sentido espiritual. Também, claro, no sentido físico, mas eu estou dizendo que nós devemos zelar desse corpo, zelar desse templo, zelar dessa morada e fazer desse templo um modelo que glorifique ao nome do Senhor. Agora, para você tanto se enquadrar nos padrões e princípios de Deus e também manter sua fidelidade para com Deus, é preciso que você, no mínimo, busque
estar cheio do Espírito Santo. Como promessa e garantia da salvação, o Espírito Santo, ele atua na salvação. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22, vamos ver o que diz o texto da palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 1. Vamos ver aqui. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Capítulo 1 e verso 22 nos diz assim: porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam a sabedoria. Dentre as muitas funções do Espírito Santo e de tudo o que a Bíblia diz a respeito de sua pessoa, destaca-se o fato de ser ele o penhor, ou seja, a garantia da nossa futura herança em Cristo. Em Cristo também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da promessa de Deus, para louvor da sua glória. Então, a primeira ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida é quando nós, queridos irmãos, nós nos decidimos entregar a vida para Jesus. Porque é o Espírito Santo que atua em nós. É o Espírito Santo que nos leva a esta decisão. É o Espírito Santo que nos ajuda a compreendermos, queridos irmãos, sobre a necessidade que nós temos de um Salvador. Porque se você viver nesse mundo sem Jesus, o que vai acontecer com você? Você não vai ser salvo, porque o próprio Jesus, ele disse lá em João capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então o Espírito Santo, ele nos ajuda a entender a necessidade que nós temos de Jesus na nossa vida. E é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando uma pessoa ele está convencido a viver uma vida de pecado, ou seja, ele está convencido que o pecado para ele não tem nenhum problema, que ele está confortavelmente vivendo na iniquidade, essa pessoa não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo gera em nós o arrependimento dos nossos pecados. O Espírito Santo, ele gera em nós a consciência de termos que viver uma vida de acordo com Deus. Ele nos faz entender quais são os frutos de um santo homem de Deus, de uma santa mulher de Deus. O que tipo de vida, de modelo de vida eu devo ter como cristão. Nós vamos ler Efésios capítulo 1, queridos irmãos, vamos ver aqui o verso 13 e 14 de Efésios. Vamos ver o que diz o texto sagrado da palavra do Senhor. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Para a nossa reflexão: a quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade e do evangelho da salvação, e tendo nele também crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa. Então, quando nós cremos em Jesus, nós somos selados. O que é o selo? Talvez vocês já tenham visto por aí, por exemplo, um cavalo, né, com algumas marcas que são letras iniciais e até números. Geralmente no traseiro do cavalo, assim na parte lombar, né, eles colocam ali com ferro quente, eles queimam a pelagem ali para colocar a sigla do dono. Ali é um selo, né? Aquilo ali é um selo. Então, aquele animal, ele pode vir a ser roubado, mas por onde ele passar, vão ver o selo que ali mostra, queridos e amados irmãos, o registro de quem é o dono daquele animal. Então nós somos selados pelo Espírito Santo para que haja em nós a marca de quem é o dono, quem passou a ser Senhor, dono das nossas vidas. Porque a Bíblia diz: nós não fomos comprados com prata e ouro, mas fomos comprados com o precioso sangue de Jesus.
Então, a partir desse momento, nós passamos a ser propriedade particular do Senhor, o qual o Espírito Santo é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor de sua glória. Então, nós devemos entender que nós já não somos mais de nós mesmos. Nós pertencemos a Deus. E o fato de pertencermos a Deus, nós teremos em nós a presença do Espírito Santo atuando, guiando, ensinando, mostrando para nós o caminho que nós devemos seguir. Então, por isso que ele atua na salvação. É o Espírito Santo que, mediante a palavra de Deus e por todos os meios da graça, nos capacita a atingir a glória eterna de Deus. Esse selo é o penhor do futuro, que nos aguarda aqui na terra e na eternidade. Então, sem o Espírito Santo em nós, nós não teríamos a comunicação com Deus em relação à nossa salvação, porque é Ele que nos ajuda a entender, compreender a palavra de Deus e as promessas do Senhor. Como se recebe o batismo com o Espírito Santo? Nós vamos falar sobre isso, porque muitas pessoas hoje, eles estão na igreja e nunca foram batizados com o Espírito Santo. Há pessoas que não buscam, não têm o desejo de receber o batismo do Espírito Santo. Então nós vamos descobrir, como é que eu faço, pastor? Às vezes você me pergunta, como é que eu faço para ser batizado com o Espírito Santo? Para você ser batizado com o Espírito Santo, no mínimo, você precisa ter uma vida de oração. Então o primeiro ponto é através da oração. Atos capítulo 1, verso 14. Na despedida antes de sua ascensão ao céu, Jesus ordenou aos seus discípulos que ficassem em Jerusalém, até a manifestação do poder de Deus. Eles já haviam recebido em suas vidas a terceira pessoa da Trindade quando Cristo, em seus encontros com eles. Após a sua ressurreição, disse Jesus: recebei o Espírito Santo, como diz João capítulo 20, verso 22. Mas a gente vai ver que, como diz em Atos, a partir do capítulo 1, verso 14, que a ordenança de Jesus era: vocês precisam ir para Jerusalém e vocês precisam ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Quer dizer, o propósito para que eles fossem batizados com o Espírito Santo seria separar-se para Deus. Porque não tem como você receber o derramar do Espírito Santo se você não fizer, meus irmãos, minhas irmãs, não ter um compromisso com Deus, não fazer um compromisso com Deus, de se separar para Deus. Você ficar a sós com Deus. É preciso, é necessário, é importante você ficar a sós com Deus. Muitas pessoas não têm esse entendimento. Muitas pessoas, eles não se separam para... eu não tenho tempo. Agora imagine você vai se permitir viver aqui na terra sem a presença do Espírito Santo? Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Ontem, inclusive, eu fiz uma visita, várias visitas, na verdade, e numa das visitas eu encontrei uma mulher crente. E essa mulher estava desesperada, porque seu esposo havia aceitado Jesus, se converteu, quer dizer, aceitou Jesus, se batizou nas águas. Mas o fato dele não ter sido levado ao desafio de buscar o Espírito Santo, o fato dele não ter sido ensinado que a presença de Deus se tem buscando a Deus, né? Você tem que buscar a Deus. Se você não for um crente de oração, você não vai ser cheio do Espírito Santo. E eu vou te falar, e se você não ser cheio do Espírito Santo, você está fadado a cair numa situação triste, meu irmão. Triste, porque ontem a irmã dizia: pastor, meu esposo se afastou do evangelho, minha filha se envolveu com um negócio aí que agora ela está caindo possessa por demônio, é em casa, é na rua, é na igreja, na escola. Na escola. A menina que cantava, a menina que regia o grupo na igreja, agora se tornou morada de demônios. Agora, por que isso, irmãos? Porque muitas igrejas estão preocupadas em encher cadeira. E nós não vamos à igreja para encher cadeira, nós vamos à igreja para ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos ter, ou você vai buscar o Espírito Santo, se comprometer com Deus, ou o seu fim vai ser um fim de derrota. Meu querido irmão, me perdoe a minha abordagem, mas eu preciso dizer isso pelas coisas que eu tenho visto, pelas coisas que eu estou contemplando. Pessoas crentes, tem crente hoje deixando a igreja, indo, meu querido irmão,
para lugares obscuros. Pessoas saindo da igreja para ir para lugares onde se invocam demônios. Agora por quê? Porque as pessoas estão em busca de sinais. Eles estão em busca de uma manifestação sobre eles, querem ver algo sobrenatural. Só que a condicional para que nós vivamos o sobrenatural, ela está, queridos irmãos, totalmente dentro do conceito daquilo que a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. E Jesus, quando ele dá ordem aos seus discípulos, em Atos capítulo 1, verso 8, ele diz assim, não vos importa saber o tempo, a estação que Deus determinou pelo seu próprio poder, mas ser-me-eis as minhas testemunhas. Quando? Quando a virtude do Espírito Santo vir sobre vocês. Não vos importa saber os tempos e as estações que Deus estabeleceu para cada coisa que vai acontecer, mas recebereis virtudes do Espírito Santo e ser-me-eis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria, na Galileia, até os confins da terra. Quer dizer, a única possibilidade, ou a única forma, ou o único meio que vai dar a você, cristão, poder para você vencer o mundo pecaminoso, para você vencer o assédio do pecado, para você vencer os enganos de Satanás, é se você ser cheio do Espírito Santo. Se você não for cheio do Espírito Santo, pode esquecer, meu irmão. Se você não buscar o Espírito Santo, você vai ser sempre um crente tímido, um crente medroso, um crente covarde, um crente fraco na fé, que é o problema de muita gente. Tem muito crente hoje em dia fraco. Tem muito crente em nossos dias que eles estão na igreja, mas eles estão mortos espiritualmente. Que eles estão mais amando o mundo e o presente século e as coisas desse mundo do que as coisas de Deus. Infelizmente, meus amados irmãos, hoje nós estamos, da vergonha tem hora, ao ver tantas coisas que estão acontecendo no meio do evangelho. Pessoas que eram para ser um exemplo estão fracos e desanimados. Não é por outra razão, não é porque não tem interesse de buscar a Deus para se tornar. Veja que Jesus vai dizer: recebereis virtude, Atos capítulo 1, verso 8. Recebereis virtude, descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis as minhas testemunhas. Você não consegue testemunhar de Jesus se você não estiver cheio do Espírito Santo. Não tem como você, meu amado irmão, minha amada irmã, ser uma testemunha fiel, ocular, se você não for cheio do Espírito Santo de Deus. É lamentável, mas essa é a verdade. Como é que você vai testemunhar daquilo que nem você crê? Ou então crê, mas não crê com certeza. Então o Espírito Santo, ele gera no crente a convicção. O Espírito Santo gera no crente a ousadia, a autoridade para ele poder pregar para sua família. Tem crente que tem medo de pregar para sua família. Tem crente que não tem alegria. Tem crente que baixa a cabeça para o diabo porque estão vazios do Espírito Santo. Então nós precisamos de entender isso. Se você, irmão, é novo convertido, quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo, você precisa de orar e buscar o Senhor. Então, como receber o batismo com o Espírito Santo? Primeiro ponto aqui, através da oração. A oração, você precisa de se separar. Ela vai exigir de você um tempo de separação para Deus. É preciso, é necessário que você busque em oração. Sem oração não tem como receber o Espírito Santo. No dia do Pentecostes, os discípulos estavam assentados, talvez no período de descanso da oração de joelho, quando todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, como diz capítulo Atos 2:4. Então eles estavam reunidos no templo, lá, ou seja, no cenáculo. Cenáculo é uma área, uma sala grande, um espaço amplo. Eles estavam ali naquele cenáculo, portas e janelas fechadas, orando há 10 dias. Foram 10 dias de oração. Eles dentro do cenáculo pedindo: Senhor, manda o Espírito Santo. Jesus lembra da promessa, o Senhor prometeu o Espírito Santo. Nós estamos aqui por ordenança e mandamento do Senhor. Manda o teu Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Eles glorificavam a Deus. 10 dias
sem ir para casa. 10 dias separados para Deus. Veja que coisa maravilhosa. Perseveraram unânimes na oração. E de repente, estavam sentados, talvez devido ao cansaço, devido, sei lá, intervalo de oração, porque tem os intervalos. Mas eles tinham intervalo e não iam para casa, eles ficavam ali dentro. Sabe quantas pessoas aproximadamente estavam reunidos? Mais de 500 pessoas reunidas para receber o Espírito Santo. Pouco a pouco foram se levantando. Pouco a pouco eles foram indo embora. Ficaram só 120 crentes. De mais de 500, só 120 foram embora. Foram embora. Deixaram ali os discípulos, deixaram ali alguns irmãos. E até que os 120 receberam a promessa do Pai. Outro ponto, para nós receber o Espírito Santo é por intermédio de Jesus. Vamos ver o que diz João, capítulo 33. João, capítulo 1 e verso 33. Aqui é Evangelho, né, de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, verso 33. E eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, para quem você vai pedir? Quando você estiver orando, para quem você vai pedir o batismo com o Espírito Santo? Para Jesus. Jesus me batiza com o Espírito Santo. Por quê? É Jesus quem batiza no Espírito Santo. João Batista apareceu no cenário da Judeia e pregou arrependimento de pecados, a fim de preparar os judeus para receberem a Cristo. Ele se tornou conhecido imediatamente por causa da dura mensagem que transmitia. João Batista era duro, incisivo, ele era uma pessoa esclarecida e falava com autoridade aos pecadores para que se arrependessem e para que fossem batizados e recebessem a promessa do Pai. Então, para você receber o Espírito Santo, você precisa pedir a Jesus, buscar a Ele em oração. Jesus, eu preciso, me batiza com o Espírito Santo. Porque depois que você for batizado com o Espírito Santo, a sua vida vai mudar. Sua vida espiritual. E eu não estou falando aqui de mudança financeira. Eu estou falando da mudança espiritual. A mudança do seu ser. Que essa é a mais importante para a vida do crente. Porque não adianta você ser um crente rico. Não adianta. Dinheiro não expulsa demônio. Poder financeiro não expulsa demônio. Você precisa da autoridade do Espírito de Deus na sua vida. E é o que muitos não têm. Então, para receber, você precisa buscar em oração, pedindo a Jesus que Ele te batize com o Espírito Santo. Os sacerdotes e os levitas mandaram lhe perguntar quem era ele. E João Batista respondeu que não era o Cristo, mas a voz que clamava no deserto, a voz do que clama, né? A voz do que clama no deserto. E ele diz: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, João 1:23. E declarou também que batizava com água para o arrependimento, mas o que vinha logo em seguida era maior do que ele e o batizaria com o Espírito Santo. No caso, Jesus, né? Batizaria com o Espírito Santo. Este a quem João Batista se referia é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, ore, peça insistentemente, e o Filho de Deus lhe revestirá do poder do alto. Então, é oração, meu irmão, incansável. É oração constante, é entrega. É entrega. Se não tiver entrega, não adianta. Tem que ter entrega. Pastor, eu quero ser um homem de Deus completo. Quer ser completo? Quer ser completa? Você não tem como ser completo se você não tiver o Espírito Santo. E o Espírito Santo, para se receber, precisa se buscar em oração. Pedir a Jesus que Ele derrame sobre você esse poder. O que é o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo é uma promessa do Pai, como diz Joel capítulo 2, verso 28 e 29. Deus fez ao homem aproximadamente 8.000 promessas, sendo o batismo no Espírito Santo uma delas. No passado, o Espírito Santo manifestava-se de forma específica,
de acordo com a necessidade. Ele operava na vida dos servos de Deus. Leia Êxodo capítulo 35, verso 30 a 35. Êxodo, vamos ver o que está escrito na santa, bendita e gloriosa palavra de Deus. Capítulo 35. Vamos ler do 30 ao 35. Bom, diz o texto: depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, conhecimento em todo louvor, em todo lavor ou labor, e para criar invenções, para trabalhar em ouro, em prata, em cobre, em lapidar de pedras, para engastar, para entalhar madeiras e para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe pôs o coração para ensinar os outros, e ele e Aholiabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan, encheu-se de sabedoria do coração para fazer todas as obras de mestre e até as mais engenhosas, e a do gravador em azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, de tecelão e do tecelão, fazendo toda a obra, criando invenções. Quer dizer, o Espírito Santo ele foi útil na vida daquele povo para ensinar, porque nós estamos falando aí de milhares de anos, alguns milhares de anos atrás, no tempo de Moisés, no começo, lá naquele tempo que as pessoas, tudo era tão difícil, o Espírito Santo dava sabedoria para que os homens criassem máquinas, criassem as coisas que precisavam para melhorar o funcionamento das atividades naquela época. Veja só, quem deu essa sabedoria? O Espírito Santo. Então a pessoa que não tem o Espírito Santo, ele não tem sabedoria. A sabedoria que ele tem, ela é uma sabedoria limitada. É uma sabedoria pequena, uma sabedoria sem função, Então o Espírito Santo, ele concede ao homem a sabedoria. Se você vê lá em Daniel capítulo 1, Daniel, a Bíblia diz que o Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles, por se separarem para Deus e ter uma vida de oração e jejum, eles receberam uma porção de sabedoria maior do que a sabedoria dos satrapas, dos príncipes da Babilônia, porque eles se decidiram se separarem para Deus. Então o batismo com o Espírito Santo, ele nos qualifica, não só nos dar graça e poder e nos dar aquela autoridade, aquela sustentação espiritual para estarmos firmes diante dos percalços da vida, como ele nos capacita também para a gente crescer em outras áreas da nossa vida. Então vejamos que é necessário essa busca. No entanto, Deus prometeu derramar o seu Espírito sobre todos os homens, para que profetizassem e tivessem sonhos. O batismo no Espírito Santo é uma bênção atual e que está ao alcance de todos os que crê. Vamos ver aqui Joel capítulo, voltando a Joel 2, 28 a 29. Eu quero ler com vocês esse texto para vocês verem que promessa linda é essa promessa que está no livro de Joel, capítulo 2. Olha o que diz o texto sagrado aqui em Joel, capítulo 2, 29. Versículo 28, que diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre a serva naqueles dias derramarei o meu espírito. Então, uma promessa antiga da parte de Deus, que ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Então, por isso que eu digo a você que não recebeu o Espírito Santo, você não tem por que arrumar uma desculpa. Não, mas é porque talvez eu não tenha de Deus um chamado específico para uma missão que dependa de eu ser cheio do Espírito Santo. Meu irmão, essa promessa é para todo crente. Essa promessa, veja que quem está inserido na promessa, aqui está inserido os filhos, as crianças, que eles vão profetizar, está inserido os velhos e os jovens. Toda classe
toda classe de pessoas está inserido na promessa. Aqui essa promessa é para todos, crianças, adolescentes, jovens, adultos e velhos. Agora, por quê? Por que muitos crentes hoje não recebem o Espírito Santo? Irmãos, eu vou falar aqui nesse curso, nesse estudo de hoje, porque eu tenho muitas vezes visto que há uma dificuldade enorme das pessoas se desvencilhar do mundo, das práticas mundanas. Meu irmão, tu quer ser cheio do Espírito Santo? Se separa para Deus. Se separa. Por que Jesus disse, vai para Jerusalém, só sai de lá quando estiver cheio de poder? Porque não tem como você estar alimentando a sua natureza pecaminosa e receber o Espírito Santo. Não tem como. Hoje você vê, tem crente que ele sabe falar de jogo, de futebol. Irmão, deixa eu falar para você, quando eu me converti ao Evangelho de Cristo, os crentes tinham renúncia total. Era fácil, era tão fácil das pessoas, todo culto tinha batismo com o Espírito Santo. Mas por quê, pastor? Porque as pessoas se separavam para Deus. Você não via crente com camisa de futebol, você não via crente andando pelado, você não via crente andando de qualquer jeito, de qualquer maneira pelo mundo. As pessoas aceitavam Jesus para ser crente, servir a Deus de verdade, se separavam para Deus. Logo eram... Irmão, eu cansei de ver pessoas que nem tinham chegado o dia do batismo e eles eram batizados com o Espírito Santo antes de chegar o dia de descer as águas. Tem pessoas que descem as águas, passam anos na igreja sem ser batizado com o Espírito Santo. Mas por quê? Porque ele quer ser crente, mas ele quer estar assistindo novela, quer estar andando de qualquer maneira, quer estar envolvido com as coisas do mundo, coisa que não tem nada a ver com o cristão. Irmão, eu quero te dizer uma coisa. Eu vou ser honesto e sincero com você. Se você não se separar para Deus e chegar a alcançar a unção, alcançar o Espírito Santo de Deus na tua vida, você vai chegar o dia que você vai se cansar de estar indo para a igreja. Você vai se cansar. É por causa disso, dos crentes não terem mais o Espírito de Deus na vida deles, o batismo com o Espírito Santo, que hoje se inventa um monte de coisa dentro das igrejas para ver se atrai as pessoas com jogo de luz, com parede preta, tirando o altar e botando um tambor. Eles inventam coisas para ver se atrai o pecador para essas coisas. Meu amado irmão, quando você recebe o Espírito Santo, você não corre atrás dessas coisas supérfluas, sem valor. Não. Você descobre que o verdadeiro cristão, a igreja verdadeira, não é aquela igreja que está cheia de tecnologia, não. É a igreja que os crentes estão cheios do Espírito Santo. E eu digo a você, o pessoal que eu estava conversando ontem, que a esposa falou, pastor, o meu esposo virou gnosticista, entendeu? Ele não quer mais saber, ele tem raiva de crente. Por quê? Porque ele entrou na igreja, se batizou na igreja, mas ele não buscou a Deus, ele não foi ensinado a buscar o Espírito Santo para que ele tivesse uma experiência real com Cristo. Ele não buscou a Deus, o coração dele não se quebrantou. Então, quando você não tem o impacto da presença de Deus na tua vida, que é uma promessa, você não recebe essa promessa do Espírito Santo que é feita a todos nós, eu mostrei para vocês em Joel 2, 28 e 29, o que acontece? Você cai na mesmice, aquilo se torna uma vida rotineira, uma vida enfadonha. Mas quando você recebe o batismo com o Espírito Santo de Deus, aleluia, na sua vida, oh meu amado irmão, ninguém te tira mais da presença de Deus. Eu estou na presença do Senhor há 30 vai para 33 anos. Por quê? Porque eu recebi o Espírito Santo. É maravilhoso você dobrar o joelho para falar com Deus. Você está andando na rua, você está fazendo seus afazeres, o Espírito Santo está ali comunicando com você. Não faça isso, não vá nesse lugar. Você está entendendo? Ele dirige a gente em todos os sentidos. Irmão, é maravilhoso isso. Você ter comunhão com Deus. Então, quando o crente ele não tem comunhão, não tem discernimento, ele não tem nada de Deus, é vazio. A vida vira uma vida monótona, uma vida sem paz, uma vida sem brilho. Então eu digo a vocês que hoje eu tenho visto muitos crentes caindo, morrendo, porque eles não tiveram o zelo de buscar o Espírito Santo.
Então o batismo no Espírito Santo é uma bênção atual e que está no alcance de todo que crê. Se você crê, você vai receber o Espírito Santo de Deus na sua vida. Agora você tem que orar, você tem que se separar para Deus, você tem que cortar as coisas que não agradam a Deus. Eu me lembro de mim, irmãos, eu aceitei Jesus novinho, comecei a pregar com 10 anos. Eu me lembro que quando eu me tomei a decisão, o que eu mais gostava de fazer até aquele momento era ir para a casa da minha avó, porque na casa da minha avó tinha televisão. Na casa do meu pai não tinha, meu pai é pastor, crente, servo de Deus, né? E aí, quando eu tomei a decisão, eu ia para a casa da minha avó, continuei indo, mas eu já não sentava mais na sala, porque eu falei, não, ali é o lugar onde tem a televisão. Eu não vou me sentar ali para ficar me alimentando de programa do Faustão, aquelas coisas que tinha antigamente. Não, eu não vou. Porque eu quero buscar o Espírito Santo, eu quero que todo mundo ia para a sala, ficar sentado lá. Ninguém ficava comigo, eu ia lá para cima da casa, ficava em cima da laje, orando a Deus, falando com Deus sozinho ali. Aleluia. Buscando o poder de Deus, irmãos. Até que eu fui batizado com o Espírito Santo. Então é assim, se você não se separar para Deus, tiver uma comunhão íntima com Deus, você não buscar isso, se Deus não vê em você interesse, por que Ele vai derramar essa promessa tão gloriosa, se você nem se separa para Ele para receber essa promessa? É um mandamento, para nós nos separarmos para Deus. Então, o que é o Espírito Santo? É um revestimento. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Marcos capítulo 16, 17 e 18. Vamos ler, queridos e amados irmãos, Marcos 16. Aleluias. Que coisa linda, irmão. É a presença de Deus, né? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Olha que lindo. Verso 17. E diz assim, ó. E esses sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então o Espírito Santo ele nos capacita para nós expulsar demônios, para nós curar os enfermos, e ele também nos livra, porque diz, se comer alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. Eu me lembro de um missionário, um casal que foi fazer a obra de Deus num certo lugar, um certo país aí, lá acho que me parece que foi na Índia, e eles estavam ali, foram num restaurante comer alguma coisa, ele já estava bem conhecido, as pessoas sabiam que ele era um missionário que pregava o evangelho. E aí quando ele chegou lá num determinado lugar, ele pediu a comida, aí o pessoal do restaurante viu que era um missionário, aí disseram, vamos matar ele envenenado aqui hoje, para ele sair do nosso país. E envenenaram a comida do missionário. O missionário comeu a comida, depois que comeu a comida ficou lá tomando suco, e eles esperando ele cair morto, e não caiu. E aí eles vieram e caíram de joelho em redor da mesa, e aceitaram Jesus como Salvador, porque ali eles confessaram, nós envenenamos a comida para você morrer, e nada pôde te atingir. Ô meu amado irmão, o Espírito Santo de Deus é necessário. Eu digo a você nessa manhã, nesse momento, nessa oportunidade, não sei que hora você vai estar assistindo essa live, essa aula, mas é necessário, queridos irmãos, você ter o Espírito Santo. É necessário você buscar o Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo na sua vida, irmão, pelo amor de Deus. Você necessita, irmão, do Espírito Santo de Deus na tua vida, irmão. Não seja um crente, irmão, normal, aqueles crentes que vivem por aí que nem folha seca, não. Seja um crente cheio do Espírito Santo. Os discípulos antes do batismo no Espírito Santo eram tímidos, medrosos. Inclusive no dia da prisão de Jesus, todos fugiram, com exceção de Pedro, que acompanhou até o local onde o Filho de Deus foi julgado, na casa do sumo sacerdote Caifás. E o amigo de Jesus, que prometeu segui-lo até a morte, com medo de morrer, negou 3 vezes. Mas por que Pedro negou? Porque Pedro era seguir a Cristo, ele amava Cristo. Mas ele não era cheio do Espírito Santo ao ponto de ele poder ministrar a palavra, ou ele resistir, se fosse o caso, de morrer com Cristo. Ele, na sua espontaneidade,
ele disse a Jesus que estava disposto a morrer por ele. Mas Jesus disse, não, você não se conhece, você não está pronto ainda não, Pedro. Eu sei que um dia você vai estar pronto, mas agora você não está. Pedro não tinha recebido o Espírito Santo ainda. Como é que ele ia enfrentar a morte por amor a Cristo sem estar cheio de Deus? Por que hoje, deixa eu dizer uma coisa a vocês, por que tantos crentes estão negando a Cristo hoje? Por que tantos crentes estão envergonhando o nome de Jesus hoje? Pessoas que se dizem crentes, envolvidos na cachaça, nas drogas, nos vícios. Pessoas que estão na igreja, usando droga, fumando, bebendo, traindo a esposa, andando como ímpio por aí nesse mundo de nosso Deus, fazendo coisas como os ímpios fazem. Por quê, irmãos? Porque eles estão vazios do Espírito Santo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós passamos a ter temor a Deus. Nós temos, meus irmãos, o zelo espiritual com a nossa vida. É tão maravilhoso quando o crente, irmão, é zeloso. É tão maravilhoso quando ele tem o Espírito Santo que ele passa a ter zelo, ele passa a ter temor. E a Bíblia diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então muitos crentes estão caindo porque eles não tiveram zelo. Eles não tiveram zelo com a sua vida espiritual. Eles não priorizaram sua vida espiritual com Deus. Entraram na fé, entraram na igreja de qualquer jeito, de qualquer maneira, e foram ficando por lá em busca de bênção. Não, eu vou para a igreja para receber bênção. Meu amado, mais do que as bênçãos, Deus tem a glória, o Espírito Santo para derramar em tua vida. Então é uma coisa impressionante. Nós precisamos, queridos e amados irmãos, ter essa consciência, ter esse temor de Deus, não é verdade? No nosso coração. Porque senão nós vamos viver dentro da igreja perdido, como está acontecendo com muitos irmãos. Por que tem crente abandonando a igreja e indo, irmãos, para as encruzilhadas? Indo prestar culto a demônios. Por quê? Porque eles estavam na igreja sem buscar, sem compromisso. Chama ele para ir para a oração, chama ele para buscar Deus, muitos não querem. Aí quando eles vão servir o diabo manda eles ir para o cemitério, manda eles ir para a encruzilhada, manda eles fazer despacho, eles vão. Quer dizer, para Deus eles não podiam, agora para o diabo eles vão. Então nós precisamos tomar cuidado, meu irmão, não se poupe. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, não poupe a tua carne. Crucifica ela com suas paixões. Se separa para Deus. Busque o Espírito de Deus na sua vida. Porque o Espírito Santo, ele é um revestimento de poder. O que é um revestimento? Eu falei esses dias, o crente passa por 3 fases. A primeira fase é do Calvário, da cruz. Na cruz, Cristo foi crucificado totalmente despido. Na cruz, nós somos despidos da natureza do pecado. Na cruz, nós somos despidos das vestimentas do mundo. Somos levados para a segunda fase, que é a sepultura de Cristo. Quando as mulheres chegaram na sepultura de Cristo, Cristo não estava lá, só estavam as suas vestes. Quer dizer, na cruz nós somos despidos do velho homem. Na sepultura, quando morremos para o mundo, nós somos agora revestidos, somos vestidos com vestes de salvação. Uma nova vestimenta, uma nova realidade, uma nova, querido irmão, uma nova visão de vida. Como Paulo escreveu aos Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É uma nova vida. E agora a terceira fase é Atos 2, o derramar do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo não vem para nos vestir, ele vem para nos revestir, quer dizer, botar uma armadura por cima das vestes de salvação que nós recebemos, para nós guerrear contra o diabo. Guerrear contra quem? A nossa própria natureza pecaminosa. Ele nos dá força, queridos amados irmãos, para vencer esse revestimento. É para que nós venhamos moldar, ou ter a vida moldada, a nossa vida completamente moldada aos moldes de Cristo. Ela vai ser colocada dentro do molde de Cristo, para que as pessoas, quando começar a nos encontrar ou ver nosso procedimento, eles vejam Jesus Cristo em nós. Então vejamos aqui
queridos e amados irmãos. No entanto, no dia do Pentecoste, revestido do poder de Deus, quando os judeus, atraídos pelo barulho de línguas estranhas que os discípulos falavam, declararam que os seguidores de Jesus estavam embriagados. Pedro respondeu: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Atos 2, 14 a 16. No término de sua mensagem, quase 3.000 pessoas aceitou Jesus como Salvador. Então, o poder, quando foi derramado sobre os discípulos, eles tiveram um comportamento que as pessoas pensavam que eles estavam bêbados. Estavam tão tomados do poder, da unção de Deus, que, meus irmãos, as pessoas pensavam que eles estavam embriagados. E Pedro precisou pregar, mostrar para eles que não, que ali era um derramar da promessa de Deus, feita pela boca do profeta Joel, feito por Jesus, confirmado em sua palavra e que estava se cumprindo naquele presente momento. Então, queridos irmãos, eles foram cheios de tanto poder, e aqueles que foram cheios, antes de ser cheios, estavam trancados dentro do cenáculo. Mas depois que eles foram cheios do poder, eles saíram do cenáculo, foram às ruas falar do amor de Deus, ao ponto que as pessoas se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Com certeza todos os revestidos do poder de Deus são mais do que vencedores. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, busque-o com fé, pois esse revestimento também é seu. Também é para você. Pode ter certeza disso. Será que Jesus vai me batizar? Eu sou tão feio, eu sou isso aqui. Nada disso. Essa promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão velhos, aos que estão perto, aos que estão longe, às crianças, aos adolescentes, aos jovens, aos idosos. A todos foi feito esta promessa. Então busque. É uma necessidade. Atos 19, 6. Paulo, em sua 3ª viagem missionária, encontrou na cidade de Éfeso alguns discípulos. O apóstolo sempre considerou o batismo no Espírito Santo uma necessidade na vida do cristão. Por isso ele perguntou àqueles discípulos se eles já eram batizados no Espírito Santo. Responderam: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Atos 19, 2. Paulo então orou, impondo as mãos sobre eles, e Jesus batizou no Espírito Santo, e falaram línguas e profetizaram. Nos dias em que vivemos, o batismo do Espírito Santo é uma grande necessidade. As muitas dificuldades que enfrentamos na atualidade e a força do mal que atua nesse mundo levam o homem ao vício, os homens ao vício das drogas, da bebida e a prostituição, a violência e a tantas coisas ruins que destroem a humanidade. Entretanto, o homem triste e desiludido, desenganado pela medicina e rejeitado pela sociedade, quando aceita Jesus, renova suas forças, principalmente depois que é batizado no Espírito Santo. Então, por isso ele é uma necessidade. Sem o Espírito Santo, sua vida seria vazia, monótona. E o que o Espírito Santo nos concede? Dádivas do Espírito Santo. Ele nos concede os dons do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, do verso 8 a 10. E eu quero ler com vocês, é claro. 1 Coríntios 12, do 8 a 10. Vamos ver o que diz aqui. Diz o texto sagrado: porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernimento, discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação de línguas, das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer grego, quer servo, quer livre, e todos temos bebido de um Espírito.
Porque também o corpo não é só membro mais muitos, só um membro mais muitos. Se o pé disser, porque sou mão, não sou corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ouvido fosse ouvido, se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. Inclusive, eu preguei essa palavra na Santa Ceia do mês passado, foi uma bênção tremenda, falando sobre isso. Então, meus amados e queridos irmãos, vejamos que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela é clara. Existem dons, 9 dons espirituais, que são dados mediante o batismo no Espírito Santo. Recebemos os dons espirituais. São o seguinte: a palavra da sabedoria, a palavra de ciência, a fé, os dons de curar, a operação de maravilhas, a profecia e o dom de discernir os espíritos, e variedade de línguas e a interpretação de línguas. São dons que são dados àqueles que estão batizados com o Espírito Santo. Agora, cada um, Deus vai usar ele numa área que Deus quer e que a fé dele alcança. Certo? Nós vamos falar sobre isso aqui, vai ter uma aula aqui ainda sobre essa questão dos dons. Nós vamos tratar disso, porque a operação de Deus pelos dons, ela precisa também da ajuda da fé. Porque Deus não vai usar uma pessoa que não tem fé de orar e ressuscitar o morto. Deus não vai usar ele para ressuscitar o morto se ele não crê. Deus não vai usar uma pessoa para fazer um paralítico andar se ele não crê que Jesus faz o paralítico andar. Então, essa questão da fé, essa questão da pessoa crer. E é preciso ter o Espírito Santo, que é a peça principal. Sem ele você não recebe. Como é que o Espírito Santo vai te usar se você nem tem ele? Como é que você vai ter o dom de curar, o dom de profecia, o dom de revelação, se você nem tem o Espírito Santo? E é preciso tomar cuidado, porque aqui num dos dons, aqui diz assim, ó, um dos dons que ele diz é discernimento de espírito. Tem pessoas aí que dizem que estão cheias do Espírito Santo e não estão. Tem pessoas que estão sendo usadas pelo diabo. E por isso que é preciso ter o discernimento para saber se aquela operação, aquela manifestação que está diante de você, ela é realmente o Espírito Santo ou é o espírito do engano. Por isso que o Espírito Santo tem esse dispositivo para nós, que é o dispositivo, o dom de discernir os espíritos. Isso é uma dádiva. Os dons espirituais são necessários para a edificação espiritual e o crescimento da igreja. São concedidos gratuitamente e deve ser utilizado também de graça. Nós o recebemos mediante o nosso pedido a Deus. Se você deseja um ou mais desses dons, comece a buscá-los ainda hoje com fé e o Senhor lhe concederá. O fruto do Espírito, vamos falar sobre fruto. Falamos dos dons, que são dádivas que ele dá para nós, certo? E agora vamos falar dos frutos do Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 22, diz: no momento da regeneração, o novo homem passa a ter a mente de Cristo e a produzir o fruto do Espírito, que podemos comparar a uma laranja com 9 gomos, cujos nomes diferentes uns dos outros são eles: caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Aqui nós estamos falando sobre frutos do Espírito, porque tem gente que fala: eu tenho o Espírito Santo. Ah, você tem? Então beleza. Vou observar seu comportamento para saber se você realmente tem. Por quê? Porque Jesus disse que a árvore se conhece pelos frutos que ela produz. Então, os frutos revelam se realmente você tem ou não o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você age com caridade, com gozo, com paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança, quer dizer, domínio próprio. Não são diversos frutos, mas um só, constituído por 9 virtudes diferentes. Jesus orou essa sublime oração, porque pelo fruto se conhece a árvore, como diz aqui Mateus 12, 33. Isso significa dizer que se conhece a pessoa que realmente nasceu de novo quando ela produz o fruto do Espírito. E aqui, claro,
manifestado nas 9 virtudes, o espírito aqui é raro, colocaram minúsculo, mas é maiúsculo. Manifestado nas 9 virtudes que lhes são peculiares. Quer dizer, a pessoa tem o Espírito Santo, mas ele não é bondoso, não é misericordioso, ele não tem domínio próprio, não tem temperança. Então não tem. Quem tem o Espírito Santo, ele tem uma atitude. Por exemplo, lá no mundo, eu sou 8 ou 80. Um exemplo, né? A pessoa contar no mundo, não. Bateu, levou. Não tem pessoa assim? Então, quando a pessoa tem o Espírito Santo, recebe o Espírito Santo, essas coisas acabam. Eu não levo desaforo para casa. Ele passa a levar desaforo para casa. Ele deixa de ser 880. Ele deixa de ser a pessoa estúpida, ignorante, aquela pessoa destemperada, aquela pessoa desequilibrada. Porque tem pessoa hoje que está na igreja, mas se você triscar no calo dele, ele cresce na hora. Não tem o Espírito Santo. Tem pessoa que, não, eu sou crente, servo de Deus, mas se você der uma regulada nele, às vezes precisa. Eu estou fazendo a obra de Deus já há muitos anos. Quantas pessoas, eu sou cheio do Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo? Tá bom. Aí quando de repente precisou de dar uma disciplinada, chamada, uma corrigida, né, a pessoa com jeito, mesmo com jeito, a pessoa, né, joga tudo para cima e vai embora, abandona, né, a obra de Deus, aquilo que Deus colocou nas mãos, porque não estou aqui para ninguém estar me repreendendo, porque ele não tem o Espírito Santo. Ele é inadvertível, ele não aceita ser advertido. Mas não, quem tem o Espírito Santo, ele aceita a repreensão, ele aceita o conselho, ele aceita a orientação, ele ama, ele perdoa, ele é longânimo, ele é benigno, ele tem paz, né? Ele tem o Espírito Santo, ele tem os frutos. Então a pessoa que diz, eu tenho o Espírito Santo, mas qualquer coisinha está se explodindo, qualquer coisinha está querendo levar as coisas no punho, no braço, não tem o Espírito Santo. O crente que tem o Espírito Santo, ele é manso, ele é calmo, ele é controlado. Ele vai se encontrar em momentos que ele vai dizer assim, olha, quem era eu? No passado isso aqui eu já derrubava tudo, hoje não. Hoje para mim não me afeta, porque o Espírito Santo, ele molda a pessoa ao caráter de Cristo. O Espírito Santo, ele também é um líder. Ele nos ensina todas as coisas. João capítulo 14, verso 26. Jesus declarou aos discípulos que por causa de seu nome, eles seriam odiados e levados aos tribunais. Mas não se preocupasse, pois o Espírito Santo lhe ensinaria tudo o que eles deveriam responder aos seus inimigos. Então o Espírito Santo, ele trabalha dessa maneira. Ele trabalha dessa forma, ele dá sabedoria, ele dá graça e conhecimento a nós. Na hora que nós mais precisamos, ele nos dá a sabedoria, ele nos dota de conhecimento, que as pessoas que nos ouvem ficam sem palavras. Quer ser um homem liderado pelo Espírito Santo, se submeta a buscar e a ser guiado por ele. Hoje também o Espírito Santo nos ensina por nós mesmos. Nada sabemos falar, mas quando abrimos a nossa boca, a terceira pessoa da Trindade nos enche de sabedoria e graça para pregarmos o Evangelho de Cristo. Por isso que, para você ser um homem usado por Deus, você precisa de mais do que conhecimento literal dos livros, você precisa do Espírito Santo, que na hora certa ele colocará palavras na sua boca. O Espírito Santo também nos santifica. 2 Tessalonicenses 2,13. O Espírito Santo é quem nos regenera. A partir do momento em que aceitamos a Jesus, ele inicia o processo de santificação. Logo após o novo nascimento, começamos a crescer espiritualmente, até chegarmos à estatura de varões perfeitos. Então vamos ler 2 Tessalonicenses 2,13. Vamos ver o que diz o texto sagrado. (2:13) Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e a fé da verdade. Então o Espírito Santo, ele vai nos levar, nos conduzir à santificação. Por quê, irmãos? Porque
quando nós aceitamos a Jesus e recebemos o Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo é nos convencer. O trabalho do Espírito Santo é nos levar, é nos conduzir a uma caminhada de santidade, uma caminhada de amor, de temor a Deus, uma caminhada de decisão de honrar a Deus. O Espírito Santo faz isso conosco. Agora veja, Efésios 4, verso 13. Vamos ver aí o que está escrito em Efésios, capítulo 4 e versículo de número 13. Nos diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Quem é que faz isso na nossa vida? Quem é que nos dá essa capacidade? Glória a Deus. Irmãos, é lindo. Tem hora que eu leio a palavra, dá vontade de chorar, dá vontade de gritar, dá vontade de dar glória a Deus. Porque, irmão, a gente vê a palavra de Deus está aí. Eu fico pensando, meu Deus, por que hoje quase não se vê quem fala sobre essas coisas, né? Sobre essa verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus está aí para nós meditar. E veja que o Espírito Santo, ele nos transforma, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. Isso aqui, irmãos, isso aqui é lindo demais. A homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Hoje eu vejo pessoas, né, às vezes, e até, sei lá, aí pessoas falam, né, mas eu não sou Jesus, fulano, mas Jesus amou, Jesus perdoou. Eu não sou Jesus. Coisas que Jesus mandou eu fazer igual ele fez, porque o que Jesus viveu aqui o que ele fez aqui foi nos dar exemplo. Mas ele perdoou, mas eu não sou Jesus. Mas ele fez isso, mas eu não sou Jesus. Eu não sou Jesus. O que significa a palavra cristãos? Cristão significa pequenos cristos. Pessoas que seguem a Cristo ao ponto de serem comparados como ele. Olha, esse sim segue Cristo. Isso é ser cristão. Não tem como você dizer, eu sou cristão odiando, amando só quem te ama e odiando quem te odeia. Não, tem que amar, perdoar, ser manso, saber lidar com os problemas, divergências da vida. Aí ele diz ainda mais: realmente as três pessoas da Trindade são responsáveis pela salvação do homem. O Pai enviou seu Filho, este por sua morte redimiu-nos, e o Espírito Santo tem a incumbência de nos santificar. Quando pecamos, sentimos por intermédio dele a nossa culpabilidade. Arrependemos-nos, confessamos as nossas faltas a ele, por intermédio do sangue de Jesus, purifica-nos de todo pecado. Quer dizer, pessoas que pecam e não têm mais aquela consciência, né? Poxa vida, não tem aquele sentimento de pesar pelo que fez. É triste quando um crente chega ao ponto dele praticar as coisas abomináveis e não ter arrependimento. Muitas vezes peca e aquilo vai empurrando e vai ficando por isso mesmo. Se sente uma pessoa, vamos dizer, ele começa a se sentir uma pessoa inculpável, né? A vida que ele vive, para ele é uma coisa normal, porque o pecado, ele tem um efeito de morte. E a primeira coisa que o pecado faz é tentar matar a consciência dele. A pessoa tem uma consciência morta. Então ele peca, faz como a Bíblia diz, a prostituta peca, depois ela passa a mão na boca e diz: eu não fiz nada demais, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Não tem a consciência da ofensa. Não se conscientiza, ele não entende que aquele pecado ele está ofendendo a Deus. Ele está entristecendo o Espírito Santo. Ele está ofendendo o Pai. Mas quando se tem o Espírito Santo faz ele sentir, né, a sua culpa. Leva ele ao arrependimento. Faz a pessoa confessar as faltas a ele. Por intermédio do sangue de Cristo, então nós somos purificados.
Então, sem o Espírito Santo, a pessoa nunca vai ter consciência de seu estado moral e espiritual diante de Deus. Mas quando ele tem, se ele comete uma fraqueza, ele sente aquela dor, aquela angústia no seu coração. E o Espírito Santo também dirige a igreja. João capítulo 16, verso 13 diz: nos dias do Pentecoste, o Espírito Santo assumiu a direção da igreja, como está em Atos capítulo 2. Com a sua infinita sabedoria, ele dirige as pessoas da eleita de Cristo, desde a sua fundação até o dia do arrebatamento. Então, o Espírito Santo, ele vai dirigir ele vai dirigir você. Enquanto perdurar seu fôlego de vida, você vai estar na direção. Se você se submeter a Deus, é claro. Ele vai te dar direção, e vai dar direção à igreja, para que a igreja saiba tomar as decisões. No decorrer desse tempo, Satanás investe contra a noiva do Cordeiro, contra Cristo, ou contra a igreja. Mas jamais foi bem sucedido, pois o Espírito Santo a protege de todo mal. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque o Espírito a dirige e protege das astutas ciladas do diabo. Mateus 16 e verso de número 18. Vamos ler a palavra. Mateus, capítulo de número 16 e verso 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava ensinando os discípulos, inclusive Pedro, porque havia um diálogo pessoal de Jesus com Pedro ali. Jesus estava conversando com Pedro, e Jesus mostrou para Pedro que havia assim uma investida satânica e diabólica do diabo contra o povo de Deus. Mas ele disse: mas contra a minha igreja, nem as portas do inferno prevalecerá. Então, se a igreja, ela, queridos e amados irmãos, ela buscar a Deus, se os crentes se revestirem do Espírito Santo, essa igreja vai ser uma igreja poderosa, uma igreja vitoriosa, uma igreja que ela vai prevalecer nos dias de tribulação, de luta, de ataque do adversário. É preciso que essa igreja ela esteja revestida do poder de Deus. Por isso, viver cheio do Espírito Santo significa ser dirigido pela terceira pessoa da Trindade, com a certeza de que o crente marcha para a glória, seguro e confiante que chegará ao céu, pois não é conduzido por simples seres humanos, mas por uma pessoa divina. O guia, o mestre, o líder da igreja é Jesus, e junto com o Espírito Santo, que agora nós estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo, por ele seremos guiados, orientados, seremos, queridos irmãos, levados às decisões corretas da nossa vida. Então, chegamos ao final desta aula, com essa consciência de que o Espírito Santo é necessidade, é preciso, nós necessitamos dele para nós cumprirmos a nossa missão aqui na Terra. E o questionário está aí. Quando se recebe o Espírito Santo? Pergunta 1. Número 2. De acordo com a lição, o que é o batismo no Espírito Santo? Terceira, quais as dádivas do Espírito Santo? Quarto, quais a atuação do Espírito Santo como líder? Quinta, quais são os dons espirituais descritos em 1 Coríntios 12, 8 a 10. Essas são as perguntas e eu vou lançar lá no grupo para os irmãos estarem respondendo lá no grupo do WhatsApp, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês, que já que chegamos ao final, nós vamos orar para agradecer. Pai Celestial, obrigado por essa rica oportunidade que nos destes de podermos estarmos aqui, ó Pai, em mais uma aula desse ensinamento bíblico, a aula do discipulado para o batismo. Que o Senhor ajude aos meus amados irmãos a se conscientizarem da responsabilidade pessoal que eles têm de buscar ao Senhor e se revestirem do teu poder. Fica conosco, Pai, fica com teus filhos, eu te peço em nome de Jesus, e você diz amém. Meus amados, eu quero em nome de Jesus agradecer o carinho de vocês
E lógico, desejar a vocês um bom aprendizado, para que com muita responsabilidade e consciência de seu estado, você possa chegar no dia do batismo e descer as águas consciente o que significa essa decisão. Que Deus abençoe, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos, em nome de Jesus de Nazaré. Há um dia inesquecível, bem gravado em minha mente. É o dia em que fui salva e tornei-me uma crente. Os anjos fizeram festa por minha alma convertida, e meu nome foi escrito por Jesus no livro da vida. Não é um sonho, eu irei morar nos céus. Já sou nova criatura, eu já sou filha de Deus. Tenho uma morada num país maravilhoso, onde a dor não tem entrada. Lá as ruas são de ouro, há um rio de cristal. Já contemplo pela fé meu país celestial. Não é um sonho, eu irei morar nos céus. Já sou nova criatura, eu já sou filha de Deus.